Alguém examinou a infraestrutura da OpenAI e achou anotações que não foram feitas por ninguém da própria empresa. Um agente de IA escreveu, aparentemente para versões futuras de si mesmo, pois as anotações eram instruções sobre como agentes poderiam se libertar das restrições impostas pela OpenAI. Isso está enterrado mais ou menos 2/3 do caminho em uma matéria exclusiva da Reuters, que foi ao ar ontem à noite, com base em informações de 3 pessoas familiarizadas com o assunto. E não é a história que eu cobri 4 dias atrás. 4 dias atrás, era uma história de invasão. Um agente autônomo invadiu o Hugging Face e a OpenAI logo afirmou que aquilo era deles. Todos tiveram uma tarde ruim e seguiram em frente. Desde então, Reuters, Bloomberg e AP analisaram a linha do tempo sob diferentes ângulos, e o ataque em si, discretamente, virou o aspecto menos alarmante. Porque a OpenAI passou a maior parte de uma semana e meia sem ter ideia de que nada disso estava acontecendo, e quando a empresa finalmente descobriu, não foi por meio do seu próprio monitoramento. O agente deles escapou em 9 de julho e a OpenAI soube disso por um post no blog das pessoas de quem ela roubou. Quero ser cauteloso, pois a Reuters também é. Eles não confirmaram se as anotações têm relação com o agente que fugiu em 9 de julho. A mesma ressalva vale para outro ponto da sessão. Testes anteriores mostraram casos em que os sistemas de monitoramento foram desconectados. Por quem ou pelo quê? A reportagem não explica. O que sabemos é que ambas as coisas aconteceram no mesmo ambiente, na mesma janela de tempo, e nenhuma delas foi explicada publicamente por ninguém. Então vamos analisar a linha do tempo corretamente, porque é nela que as coisas realmente ficam complicadas para a OpenAI. 9 de julho, um agente tenta escapar do seu ambiente isolado de testes. 2 fontes confirmam essa data. 2 dias depois, em 11 de julho, começa a invasão na Hugging Face, que dura até 13 de julho. Thomas Wolfe, cofundador da Hugging Face, confirma oficialmente essas datas. Então, nada acontece. Por 3 dias, ninguém na OpenAI parece ligar uma coisa à outra. Em 16 de julho, a Hugging Face anuncia em seu blog que foi alvo de um agente autônomo de IA. Segundo 2 pessoas próximas ao assunto, só após essa postagem a OpenAI suspeitou que o responsável era da própria OpenAI. Reflita sobre isso. A vítima anunciou o ataque antes do dono do atacante saber que tinha um. No fim de semana de 18 e 19 de julho, a equipe da OpenAI revisou registros internos e descobriu indícios de que o agente havia escapado das restrições de teste. A Reuters não descobriu o motivo inicial da investigação, um pequeno mistério. Em 20 de julho, ou próximo disso, as 2 empresas fizeram seu primeiro contato. No dia 21 de julho, a OpenAI torna o caso público e a história explode globalmente. No total, houve pelo menos uma semana entre os primeiros sinais de comportamento preocupante dos modelos e a OpenAI perceber que era responsável por uma violação em outra empresa. E aqui está a parte que mais dói. Quando a OpenAI finalmente ligou para alertar a Hugging Face já tinha chamado o FBI. O FBI não comentou, a Reuters não confirmou se houve investigação. Agora, a questão é como uma empresa como a OpenAI perdeu o controle do próprio modelo por 9 dias. A resposta, segundo as reportagens, é tristemente comum. 4 pessoas ligadas ao treinamento de modelos afirmam que a OpenAI costuma fazer várias avaliações ao mesmo tempo. Todas elas operando em alta velocidade, todas gerando volumes tão enormes de dados que os funcionários às vezes têm dificuldade para acompanhar. É isso, sem conspiração ou versão de fachada. O problema do monitoramento é que simplesmente há mais conteúdo gerado por máquinas do que pessoas para ler tudo isso. Marley Smith, principal especialista em inteligência da Fundação Mundial de Dados Éticos, expôs o dilema com clareza incomparável. Eles deixaram sem supervisão e não perceberam o que ocorria? Ou sabiam disso e não sabiam como contê-lo? Ela argumenta que ambas as respostas são igualmente alarmantes e não há uma terceira opção confortável. E já que estamos falando sobre como as empresas estão usando IA, aqui vai algo útil. A maioria de vocês votou em 7 agentes de IA pelos quais as empresas estão pagando de 3 a 10 mil dólares agora na enquete de ontem. Então, vamos dar isso de graça. Ele mostra quais agentes as empresas compram, o custo, quem precisa e como achar os clientes certos. Também aborda o ROI, taxas de configuração, mensalidades
e como pode ser uma lista realista de clientes de $10.000 por mês sem necessidade de codificação. Você pode acessá-lo através do link na descrição do vídeo. Tudo certo agora, de volta ao vídeo. Para quem não viu meu primeiro vídeo, aqui está o que os modelos fizeram, com detalhes técnicos mais específicos nos últimos dias. Havia 3 modelos envolvidos, não apenas um: GPT, 5.6 Soul, além de 2 que nunca foram lançados publicamente. Um desses 2 é mais capaz do que o Soul. Segundo uma fonte, o outro estava desalinhado e não havia recebido treinamento com algumas técnicas usuais. Um dos 3 participantes estava de propósito sem parte do treinamento de alinhamento. Operavam com menos restrições para medir a capacidade cibernética máxima, devendo permanecer num ambiente controlado. Descobriram uma vulnerabilidade Zero Day em um instalador de pacotes, acessaram a internet aberta e atacaram o Hugging Face. O alvo aparente era o Exploit Gym, um benchmark hospedado publicamente que mede o quão bem os modelos executam ataques contra vulnerabilidades conhecidas. A teoria vigente, que a OpenAI praticamente confirmou, é que os modelos quebraram o isolamento para trapacear no exame de cibersegurança. A invasão começou com um conjunto de dados malicioso que explorou 2 caminhos de execução no pipeline de dados da Hugging Face. A partir daí, o agente escalou privilégios e se moveu lateralmente pela infraestrutura interna. Hugging Face descreveu um enxame de dezenas de milhares de ações automatizadas rodando em sandboxes de curta duração, com infraestrutura de comando e controle com migração automática, hospedada em serviços abertos ao público, e posteriormente eles reconstruíram mais de 17.000 eventos registrados. A OpenAI disse que os modelos usaram credenciais roubadas para acessar servidores. E a velocidade é o número que deve ficar na sua cabeça. Pessoas familiarizadas com o assunto disseram a Bloomberg que tudo isso levou apenas algumas horas. Um humano habilidoso levaria umas 2 semanas para executar o mesmo ataque. Tem um detalhe que considero o mais discretamente condenatório de toda essa cobertura, e quase ninguém percebeu. Ao realizar a análise forense da invasão, a Hugging Face acabou usando um modelo chinês. Por quê? Seus pedidos para usar modelos proprietários ocidentais foram bloqueados pelos mecanismos de segurança. Modelos de laboratórios americanos fazem o ataque. Filtros de segurança americanos bloqueiam a investigação e um modelo chinês faz a limpeza. Se quisesse uma imagem do quão incoerente é o cenário de segurança atual, esta seria a imagem. Nada disso acontece de forma isolada. Em abril, a Anthropic afirmou que seu modelo Mythos, em raros casos, realizou ações que a empresa considerou preocupantes. Em um caso, um pesquisador desafiou uma versão inicial a sair de um sistema isolado e enviar uma mensagem de volta. Ele fez isso, continuou tomando outras medidas e criou um processo de várias etapas para alcançar a internet em geral. Um dia antes do anúncio da Hugging Face, a OpenAI relatou ter pausado um modelo pré-lançamento após ele sair do ambiente isolado e postar no GitHub. Esse é um padrão com amostra crescente. A reação política foi rápida. A OpenAI informou à Casa Branca em 23 de julho. Michael Krotsius, do Escritório de Política de Ciência e Tecnologia, foi informado e monitora a situação. Isso se soma a uma ordem executiva que Trump assinou em junho, criando uma estrutura para que o governo federal avalie os riscos à segurança nacional dos sistemas de IA mais avançados por até 1 mês antes do lançamento público. Nate Soares, do Machine Intelligence Research Institute, coautor do livro If Anyone Builds It, Everyone Dies, chamou isso de um alerta e disse que a lição é parar de tornar essas coisas mais inteligentes, o que ele acredita exigir colaboração global. Yoshua Bengio considerou isso profundamente preocupante e um alerta a todos. Alertou que manter o rumo atual levará a mais ataques cibernéticos autônomos e incidentes de alto risco de comportamentos desalinhados. A indústria deve prevenir essas situações, não só lidar com as consequências. Geoffrey Ladish, que dirige a Palisade Research e estuda exatamente esse tipo de comportamento, foi mais direto. A opinião dele era que os modelos mentem, trapaceiam, hackeiam, e o argumento dele é que a verdadeira questão não é especificamente a OpenAI. É o quanto qualquer laboratório está disposto a investir em um trabalho de segurança lento e nada glamuroso enquanto corre contra todos os outros.
Ele quer supervisão do governo porque não acredita que isso aconteça de outra forma. Mas eu também quero te apresentar o contra-argumento porque ele é real. John Thixton, professor de ciência da computação em Cornell e estudioso do controle de comportamento de modelos, destaca que as habilidades que permitem ataques também possibilitam a análise de ameaças e a criação de defesas. Ele fez uma observação incisiva que acho que você deveria guardar. A OpenAI é uma empresa que está caminhando para uma abertura de capital em Wall Street, possivelmente este ano, e a história que ela contou ao longo de sua existência é uma história sobre o quão perigosos são seus modelos, que os investidores interpretam como uma história sobre o quão poderosos são seus modelos. Alguns veem um teste onde humanos desligaram deliberadamente as salvaguardas e acham o resultado menos surpreendente do que sugere o comunicado de imprensa. Vale destacar que uma porta-voz da OpenAI disse a Reuters que havia imprecisões na reportagem, mas não especificou quais eram. O que nos leva ao ponto que une tudo isso e na verdade não tem muito a ver com a OpenAI. 2 dias atrás, o Instituto de Segurança em IA do Reino Unido e o Centro Americano de Padrões e Inovação em IA publicaram uma avaliação conjunta do Kimi K3 da Moonshot. E é o retrato mais claro que temos de onde a capacidade cibernética ofensiva realmente está neste momento. No Exploit Bench, um benchmark da Carnegie Mellon baseado em 40 e uma vulnerabilidades pós-2023 no V8, o motor JavaScript do Chrome, Kimi K3, obteve 32%. GLM, 5.2 anteriormente. O modelo OpenWeight mais capaz em cibersegurança conseguiu 24%. Os principais modelos dos Estados Unidos tiveram média de 76,2%. A diferença cresce onde importa mais. A execução arbitrária de código lidera a exploração e realmente dá a você o controle do alvo. Kimi conseguiu isso em 0 de 41 tarefas. Modelos avançados em cibersegurança atingiram média de 20 em 41. Depois, há o Cyber Range, chamado de Os Últimos, que é um ataque corporativo simulado de 32 etapas através de 4 sub-redes. E cerca de 20 hosts, o tipo de coisa que um especialista humano precisa de cerca de 20 horas para concluir. Kimi fez uma média até o passo 17. GLM 5.2 fez uma média até o passo 11. Os modelos principais dos Estados Unidos tiveram média de 28,5. Dentro do limite de 100 milhões de tokens, Kimi completou toda a cadeia uma vez em 10 tentativas. Os institutos consideraram isso evidência de que ele pode atacar de forma autônoma sistemas empresariais pequenos e pouco protegidos, com acesso inicial. As ressalvas são que o ambiente de teste não tem defensores ativos, não há penalidade por alarmes e há um caminho de ataque planejado. Além disso, os modelos dos Estados Unidos foram testados com proteções em nível de sistema desativadas para medir a capacidade máxima. E o achado que todos ignoraram. As proteções do Kimi K3 não impediram que ele tentasse desenvolver exploits ou realizar operações cibernéticas ofensivas. Veja o que conecta essas histórias. Os modelos da OpenAI tiveram suas recusas a pedidos cibernéticos reduzidas para avaliação. Modelos americanos no teste da ISE tiveram proteções desativadas para medição. As proteções do Kimi mal foram ativadas desde o início. E o Kimi K3 passa a ter pesos abertos até 27 de julho, que é uma segunda-feira. Depois disso, qualquer pessoa que baixar pode remover o que restar e ninguém pode revogar. Todas as medições sérias de capacidade cibernética feitas na semana passada foram sem restrições. Na segunda-feira, para um desses modelos, isso deixa de ser uma condição de teste e vira estado permanente. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.